Rô, será que ainda tem muita gente abaixo de 40, 50 anos que ainda chama os outros de louco, doidinho, sabe? Doidinho ali da esquina? Com certeza. O que a gente mais vê por aí é esses apelidinhos das pessoas que têm, pra pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? Mãe, isso não é uma indireta pra você, tá? Te amo. Gente, ainda em tempo, agora em maio, calma que a gente já tá em junho, porque já é dia 1º, mas a gente tá gravando ainda é maio. Enfim, agora em maio, dia 18, é o dia da luta antimanicomial, né? E aconteceram uma série de movimentos, uma série de ações. Não foi proposital para entrar nesse assunto, mas é que o assunto surgiu um pouco para nós com uma ideia que veio na cabeça. Enfim, a gente precisava trazer para vocês para refletir juntos sobre isso que estava aqui batendo aqui na nossa cabeça, né, Rô? Exatamente. Então, na verdade, nesse mês de maio a gente teve muito debate, muito evento, muita coisa falando da luta antimanicomial, porque foi o mês da luta, lógico. Perfis de psicologia falaram muito, os conselhos falaram muito, teve evento em várias cidades e estados do país e, obviamente, esse assunto de alguma forma fica rodeando a gente com muita facilidade. A gente acha que, na verdade, nem ia chegar a fazer nenhum vídeo falando sobre a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, porém eu tive o prazer, o privilégio de ser convidado para falar um pouco sobre a reforma numa faculdade aqui de São Paulo, do estado, né, mas da cidade de Guarulhos, para alunos de psicologia e de enfermagem. E aí eu, na verdade, fui obrigado a me debruçar um pouco mais sobre o assunto e repensar algumas coisas que eu não tinha parado para pensar antes. E aí a gente discutindo um pouquinho até de como foi lá no dia da palestra lá na faculdade, a gente começou a parar para pensar alguns pontos e falou, putz, por que não falar sobre isso? A gente vai precisar voltar um pouquinho em algumas etapas aí e entender um pouquinho a história, o processo, né, de construção desse tema que a gente vai falar hoje, mas aguenta aí que a gente vai tentar resumir um pouquinho para deixar um pouco mais de tempo para o debate, para trazer as reflexões do que a gente pensou e que é interessante você refletir com a gente, tá bom? Exatamente, eu acho que assim, para tentar resumir muito, senão a gente vai ficar 3 horas aqui falando, né? Fácil. A luta antimanicomial basicamente é uma luta que acontece há alguns bons anos e ela foi criada a partir da reforma psiquiátrica, que se por acaso você está perdido e não faz a menor ideia do que é isso, a gente vai explicar. Na verdade, a reforma psiquiátrica é uma proposta de revisão da maneira que a gente tinha e ainda tem para cuidar de pessoas com algum tipo de transtorno psiquiátrico. Eu acho que assim, fazendo uma linha do tempo histórica aí só bem resumida, hein? Bem resumida. Pelo amor de Deus, não vai falar, você esqueceu de falar de não, a gente está resumindo, por favor, hein? Se a gente pegar na história como foi pensado, como foi tratado pessoas com transtorno psiquiátrico, a gente tem alguns pontos bem opostos até. A gente tem que na antiguidade, lá, acho que, se eu não me engano, 2000 anos antes de Cristo, até 500 depois de Cristo, que é considerado antiguidade, pessoas com algum tipo de transtorno psiquiátrico, que hoje a gente falaria, né, com transtorno psiquiátrico, elas eram tidas até como divindades, né? Pessoas que foram enviadas por Deus ou por deuses, enfim, e tinham até um privilégio social a ponto de opinar em decisões do Estado. Então eram pessoas que tinham eram bem vistas socialmente, na sua grande maioria. Na Idade Média, depois disso, isso muda completamente. É um período da história que a igreja tem um poder, uma força muito grande, e essas pessoas começaram a ser consideradas endemoniadas em geral, na sua grande maioria também. A partir disso, essas pessoas com algum tipo de transtorno começaram a ser cada vez mais excluídas da sociedade, até chegar um momento que se teve a ideia de criar os manicômios como um local de cuidado para elas. Eu até comento que hoje é fácil a gente olhar para os manicômios e falar assim, nossa, que absurdo, que barbárie e tal, tudo mais. Não deixa de ser, mas é difícil a gente fazer um julgamento com o conhecimento que a gente tem hoje da psiquiatria e da psicologia, porque naquela época é o que era possível, de alguma forma. Não concordo, não acho legal, mas não dá para falar que não foi feito o que era possível, o que era entendido naquela época. E aí foram criados os manicômios, porém a ideia deu meio errado. Por quê? Por motivos bem simples. Os manicômios eles foram criados para colocarem essas pessoas com algum tipo de transtorno, só que o que acabou acontecendo foi uma superlotação. Então a sociedade começou a colocar muita gente lá, sem profissional para cuidar, sem um funcionamento adequado, e além de colocar essas pessoas com algum tipo de transtorno,
a gente começou a colocar qualquer tipo de pessoa que a sociedade não queria ficar muito por perto. Pessoas que cometiam pequenos furtos, pessoas com transtorno mental, pessoas com deficiência, mulheres adúlteras e coisas do tipo. Então todo mundo que de alguma forma era mal visto pela sociedade, o povo tentava colocar lá dentro. E aí começou a virar um depósito de pessoas. Essa que é a grande real. Muita gente entrou lá sem nenhum tipo de transtorno mental e acabou desenvolvendo lá. Outras entraram com transtorno e não tiveram nenhum tipo de cuidado adequado. Então a gente tem até que é bem fácil encontrar na internet fotos e alguns vídeos da época em que os manicômios estavam mais vigentes do que hoje. Então você via muita gente largada, as pessoas praticamente sem roupa, sem cuidado básico, sem higiene, sem comida, sem visita. Então o que aconteceu é que as pessoas entravam lá e só saíam mortas. Não tinham um cuidado que até então era o que deveria ter acontecido no início. A partir disso, a gente tem na história algumas pessoas que começaram a rever esse modelo. O nome principal que a gente tem é o Franco Basaglia, que é um psiquiatra italiano, que isso já na década de 60, ele começou a questionar um pouquinho os hospitais psiquiátricos e repensar a forma que as pessoas eram cuidadas. Ele queria tentar fazer um tratamento mais humanizado. E aí ele foi percebendo que dentro do hospital ele não conseguia fazer isso, ou o que ele conseguia era muito pouco. Ele não via muito resultado para muita efetividade no que ele conseguia fazer na prática. E esse é um ponto que eu acho muito curioso de pensar do quanto lá fora as coisas sempre aconteceram mais rápido. Em 70, o Basaglia ele virou diretor de um hospital psiquiátrico, resolveu fechar o hospital e criar uma rede de serviços diferentes para atender essas pessoas. Conseguiu. Em 73 ele virou referência pela Organização Mundial de Saúde Mundial de tratamento para a saúde mental. E em 78 a Itália já tinha uma lei da reforma psiquiátrica. Aqui a gente teve o primeiro CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial que cuida de paciente psiquiátrico, em 86. Até aí é normal. Beleza. 87 a gente teve a criação do Dia da Luta Antimanicomial, que é 18 de maio. Maio agora. E a nossa lei da reforma psiquiátrica saiu em 2001. Então demorou um bocadinho e até hoje a gente tá sofrendo para criar uma rede que funcione de verdade, né? Verdade. E aí chegamos na luta antimanicomial, que desde 87 tá, enfim, todo ano fazendo os eventos e funcionando e lutando pra gente fazer com que a reforma psiquiátrica funcione de fato aqui no Brasil também. E aí assim, ó, vamos tentar resumir o que ele falou ainda mais. Reforma psiquiátrica, ela vem como base dela, princípios dela garantir o direito à cidadania da pessoa com alguma questão psiquiátrica, né, Rô? Direito à cidadania, participação da família é um dos pontos também citados, que a família também esteja junto, que ela também seja acolhida, esse é um dos pontos. A necessidade da ressocialização, então é totalmente contra o processo de internação, principalmente a internação compulsória. Não quer dizer que a pessoa não deva ser internada, tá? Cada caso vai ser analisado. Mas não esse tipo de internação dela ser trancafiada e perder o convívio social e perder os direitos, enfim, esses são os princípios da reforma. E aí, para você entender aonde a gente quer chegar de falar da importância da luta antimanicomial. Vou deixar só o Rodolfo falar mais um pouquinho de como que a gente conseguiria fazer com que isso caminhasse, qual é o princípio da luta antimanicomial, o que ela está visando, porque uma coisa é a reforma. A reforma, ela tem lá os princípios dela, ok? Falamos. Agora, a luta antimanicomial, o que é? Não ter mais manicômios, mas como assim? Por que não ter mais manicômio o que eu vou fazer com essa pessoa? Você que é familiar, você tem alguém aí na sua família com alguma questão psiquiátrica, né? Alguma questão psiquiátrica. Ou você não tem, mas você já viu, você vê pela rua, você é a pessoa que vê a pessoa na rua e fala, o doidinho lá da esquina. E aí você fala, mas o que de acho vamos fazer com essas pessoas? Onde é que a gente vai deixar esse povo? O que eu faço com ela? Aí, Rô, por favor, explique pra eles. Eu acho que assim, a luta antimanicomial, como a Amanda falou, não é, entre aspas, só fechar manicômio. Mas eu acho que é a sensação que a população em geral tem. Por quê? Se a gente, eu até falei agora, mas a coisa não tá andando um pouco direito ainda do jeito que a gente quer, né? E realmente eu acho que não tá, a gente precisa melhorar muito para que a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial funcione de fato. Mas aí a pergunta é assim, o que falta para ela funcionar? O que a gente precisa? Basicamente de políticas públicas que atuem com essa visão. Políticas públicas que vão criar mais serviços
para atender a população que tem algum tipo de transtorno ou precisa de algum atendimento psiquiátrico, da manutenção desses serviços, e aí desde espaço físico, a contratação de profissionais, uma equipe adequada para atender esses profissionais, e talvez o mais difícil, uma conscientização da população em relação a isso. Mas essa conscientização, eu acho que não dá para cobrar dos políticos. Eu acho que já é demais a gente esperar que algum político do nada fale assim, vamos ajudar aqui a reforma psiquiátrica, vamos construir uns serviços aqui. Não dá. Na prática a gente está, sei lá quantos anos, esperando que alguém de fato faça alguma política que favoreça, que invista, na verdade, na saúde mental através da luta antimanicomial, mas não está acontecendo muito. Talvez o caminho tenha que ser um pouco inverso, porque a sensação, acho que eu tenho, é que uma boa parte, maior parte da população, na verdade, tem uma coisa na cabeça de assim, luta antimanicomial, legal. Então quer dizer que vocês querem fechar os manicômios? Não, pode fechar sim. Mas vai fazer o que com aquele doidinho lá da esquina? Vai fazer o que com ele? É isso. Então, o pessoal fica imaginando igual aconteceu com a Cracolândia, né? Mas aí vão tirar eles de um lugar e eles vão pra outro. E aí eles vão ficar soltos por aí, e aí a hora que eu andar pela rua, eu vou encontrar com um monte de doidinho pela rua. Tipo isso. Eu vou parar de usar a palavra doidinho, tá? Só tô usando pra vocês entenderem, porque eu imagino que um monte de gente pensa assim. Porque vê e fala, é o doidinho, é o louco ali, a pessoa que é louca, enfim. Mas eu acho que a questão é óbvio que, por exemplo, eu sou psicólogo, trabalho num CAPS, que é um local que atende pessoas com transtorno psiquiátrico, mas não dá para esperar que só os profissionais da saúde mental sejam engajados com isso. É muito pouco, muito pouco. A gente precisa de acho que como quase tudo aqui no país, quando a gente tem interesse por alguma política pública, a população precisa cobrar. Cobra, mostra, na verdade, acho que a cobrança vem muito mais no sentido de mostrar o que a gente quer, o que a gente entende que é importante para quem tá lá em cima, fazer escolhas ou enfim, criar, como eu falei, políticas que vão favorecer o desejo da população. Olha que bonitinho como funciona. Só que como que a população vai brigar ou vai cobrar uma coisa que ela não entende? E aí vem a grande sacada. Hashtag original mais psicólogos. Eu tô brincando de grande sacada, mas é uma coisa que a gente ficou pensando, que é mais ou menos assim. O que tá faltando pra luta antimanicomial funcionar é um cara de marketing. Você conhece algum? Indica pra gente que estão precisando. Urgente. Por que eu falo isso? A maior parte da população entende que a luta antimanicomial vem para fechar manicômio, ponto final. Essas pessoas têm uma ideia de que assim, a luta vem para cuidar de pessoas que têm transtorno mental grave. Aquela pessoa que tem que ficar internada, que não consegue quase viver sozinha, é dependente de ajuda e por aí vai, que está em grande parte do momento desorientada, mas tem um ponto que a gente está muito longe de discutir, que é o quanto a luta antimanicomial ela vem também ajudar, cuidar, atender, dar um suporte para pessoas que têm questões psicológicas e psiquiátricas leves e moderadas. A luta antimanicomial é uma proposta, é uma política, na verdade, uma política pública de cuidado à saúde mental da população. Não é só de quem tem transtorno mental grave. E eu vou dar um exemplo bem besta para ficar mais claro. Eu trabalho num CAPS infanto-juvenil, com crianças e adolescentes com transtorno mental. Em geral, de moderado para grave. Tem, uma porcentagem gigantesca lá, não sei que número exatamente, de adolescentes que tentaram suicídio. E aí você fala, nossa, tentou suicídio, realmente está acontecendo muito e coisa e tal. E aí ele foi pro CAPS, que é um lugar de pessoas com transtorno mental moderado ou grave. Ele vai pro CAPS por dois motivos. Primeiro, porque lá a gente tem uma equipe que consegue dar suporte para esse adolescente. E segundo ponto, porque não tem nenhum outro lugar que eu vou atender ele. A gente não tem outros serviços que dão suporte para esse tipo de demanda. E aí você fala assim, quer dizer que todo adolescente que tenta se matar e vai pro CAPS tem transtorno mental? Não. Com certeza não. A minoria que tenta se matar tem transtorno mental que tá lá no CAPS. A maioria sofreu um abuso sexual ou sofreu algum trauma ferrado na vida e aí a tentativa de suicídio aparece. Ou tem questões existenciais gigantescas embutidas com questões familiares, questões sociais, ou seja, tem uma porrada de questão e aí ele pensa em se matar e ele foi pro CAPS e ele não tem transtorno mental. Só que a política pública que favorece a luta antimanicomial está ajudando esse adolescente. Vocês estão entendendo? Se você acompanhou até aqui desse vídeo, esse é o ponto crucial, onde você entende de fato tudo que a gente quer dizer. Porque eu acho que até aqui, até 2 minutos antes aqui, você tava entendendo assim, blá blá blá, luta antimanicomial. Não fala isso. Blá blá blá. Até engasguei, não vai sair. Eu tô com sono. Eu sou uma mãe de 2 crianças, tô com sono. E eu não sei se é o meu sono que tá interferindo, gente, mas eu tenho a sensação de que as pessoas escutam assim, blá 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 blá, manicômio, blá blá blá, doidinho, blá blá blá. Gente,
É isso aqui que ele tá querendo dizer. As pessoas vão ser tratadas no mesmo lugar. Hoje, o nosso sistema é esse. Então, se eu tenho que ter pra um, eu tenho que ter pra outro também. Não adianta eu achar que a luta antimanicomial é só pra família do doidinho. Eu falei que eu ia parar de usar a palavra doidinho, mas tá difícil. Não dá pra eu achar que a luta é só daquele grupo isolado. Além de ser, sim, interesse meu como cidadã, que eu não quero ver uma pessoa sofrendo na rua, também é interesse meu, porque amanhã meu filho, qualquer parente meu, um amigo pode precisar do serviço e a gente precisa ter o serviço à disposição. Sinto muito se você é uma pessoa privilegiada e você tem como pagar um tratamento particular, mas você é minoria. A maioria precisa do serviço público acontecendo. E mesmo que todo mundo pudesse pagar, o serviço ele precisa existir, disponível para todos. Ele precisa existir, gente, e a gente precisa cobrar para que o serviço exista. Mas, Amanda, existe, Rodolfo, existe o serviço, mas é precário. Muito precário, tem pouco profissional, tem pouca manutenção física, como ele tá falando, manutenção estrutural. A coisa não tá funcionando bem. Não tá funcionando bem, e o pouco que tem, estão tentando tirar. Se você não sabe disso, tem outro vídeo nosso que fala um pouquinho sobre isso. Vou deixar por aqui em cima, vou deixar no card. Na minha cabeça aqui. Nos cachos. Então assim, o pouco que tem, estão tentando tirar. E a gente precisa prestar atenção. O seu filho, adolescente, o seu tio, sua mãe, que de repente tá com uma depressão, ansiedade, que ele tá com alguma outra questão, que ele precisa de auxílio profissional, principalmente psicólogo, assistente social, provavelmente ele vai precisar de um serviço que talvez não exista mais. E é difícil, porque eu falei assim, eu brinquei com a coisa do marketing, mas a gente tá precisando muito de alguém. Eu falo alguém, mas assim, de pessoas, de grupos, enfim, para fazer com que a população entenda isso que a gente tá tentando explicar um pouquinho agora, de que a luta antimanicomial ela é para todo mundo, ela não é só pro doidinho ou pra família do doidinho, ela é para todo mundo, porque como eu disse, eu vou repetir isso 500 vezes, ela é uma política pública de saúde mental. Quem precisa de saúde mental? Todo mundo. Ó, coisa boa, entendeu? Então todo mundo precisa ter um suporte. Quantas pessoas a gente ouve e fala assim, eu queria tanto passar num psicólogo, mas não sei, não dá. Tô esperando lá no posto, sei lá quantos anos. Isso para casos não graves. Casos graves, em geral, tem menos serviço ainda. E isso precisa mudar. O Rodolfo tá falando sobre a questão das pessoas entenderem melhor o que é a luta. E eu fico pensando assim, porque assim, teve até o evento agora, né? O evento de movimento da luta antimanicomial, o evento principal aqui em São Paulo. Que foi dia 17 na Assembleia Legislativa, em frente à Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Um pouquinho complicado. Pareceu um pouquinho estratégico demais essa mudança do local. Não foi no dia da luta, só pra... Não sei. Foi um pouco estranho. Mas assim, o problema é que se levantam bandeiras, né? Um pessoal militante, quem está à frente, né? Normalmente quem vai pra acompanhar vai pra dar coro, né? Mas quem tá à frente acaba levantando a bandeira de uma forma que afasta muito as pessoas. Eles não falam como a gente tá falando aqui. São muitos termos, é muito politizado o discurso, né? E muito interesse. Tem muito interesse e isso também. É um ponto que eu ia falar. O que eu tentei dizer até agora, dessa necessidade de políticas públicas, é do quanto a gente precisa do governo, porque nós vivemos em uma democracia e que é assim que as coisas funcionam. Então a gente depende do governo para criar políticas públicas para favorecer projetos e ideias que a gente quer. Só que isso não é uma ideia partidária. Eu não tô falando de partido. Não é o PT, é o PSL, é o PCD. Não me interessa qual é o partido. A gente precisa de políticos, pessoas que estejam engajadas com essa campanha. E aí, isso que a Amanda colocou, diga assim, às vezes vem num caráter muito partidário, às vezes vem uns discursos num caráter muito de interesses de X e Y, ou com palavras para deixar aquela coisa mais, nossa, ele fala bonito e não sei o quê, mas que na real acaba afastando a população. Então, você vai nessas manifestações, esse ano a gente não foi, mas no passado, retrasado, a gente foi, sei lá. Acho que foi o ano retrasado. E aí você vê muita gente falando, e quem tá lá ouvindo? Psicólogo, psiquiatra, paciente de CAPS, pessoas que estão extremamente envolvidas com isso. E o resto da população nem sabe o que está acontecendo ali. A família precisa entender que a família que tem alguém com algum tipo de questão psiquiátrica não é doidinho, tá? Não usa a palavra doidinho. A gente tá usando aqui para chamar atenção, mas não é doidinho. Use pessoa com questão psiquiátrica, né? Mais longo, mas enfim. Eu fico pensando na família, que ela não entende que existem formas também
dela lutar para que ela também seja acolhida. O problema é que existem questões sociais que estão tão ali enraigadas que vão atrapalhar que a família também se envolva. E aí eu fico pensando assim, Rô, o que acontece no sistema que a gente tem hoje? O que acontece com a pessoa que não tem família? Depende de muita coisa, porque acho que assim, acho que eu não vou conseguir responder em todas as possibilidades que existem. Mas vamos considerar uma pessoa que tem algum transtorno mental e mora ela e a mãe e o pai. O pai e a mãe morrem e ela fica sozinha. A questão é o quanto essa pessoa tem condição de se gerir ou não. E aí eu não tô nem falando legalmente, tô falando assim pra gente pensar mesmo. E alguém que consegue trabalhar? Putz, se a pessoa trabalha, ela se vira. Tá. Se ela tem condição de trabalhar, ela pode ter Tem pessoas com transtorno psiquiátrico que trabalham, tá? Um monte. Se ela trabalha, ela se gere. Ela consegue gerir a vida dela. Ela tem tanto uma condição que não atrapalha ela trabalhar, então ela consegue trabalhar, consegue ganhar dinheiro e ela se vira. Ponto. Não, é uma pessoa que não consegue trabalhar. Se ela faz algum tipo de tratamento, algum tipo de acompanhamento e ela não tem condição de trabalhar, ela provavelmente receba algum benefício. Vai depender de cada caso, vai depender do diagnóstico, na verdade. Tem diagnóstico que dá benefício, não vou entrar nesse mérito, mas tem muita gente que não trabalha, porque não tem condição de trabalhar, mas recebe um benefício. E tem muita gente que não trabalha porque não consegue trabalhar, mas recebe benefício e consegue viver sozinho com benefício. E a pessoa que não consegue nada disso? Depende também de muita coisa, porque vamos pensar alguém que a família morreu, mora sozinho, então assim, eu tô partindo do pressuposto que alguém tem uma casa, primeiro ponto. Morava com a mãe e o pai, os pais morreram, ele tem uma casa. Não consegue trabalhar porque não tem condição. Não tem benefício, mas por que ele não tem benefício? Porque ele não tem tratamento, porque ele não aceita o tratamento, porque o nosso INSS é uma porcaria e recusa benefício para um monte de gente. E aí a gente pode pensar milhões de possibilidades. Tentar pensar a pior das piores, a gente acaba vendo um monte de paciente psiquiátrico morando na rua, vivendo como mendigo. Essa que é a grande realidade. Ele vai ser internado somente por morar na rua. Quem mora na rua não é internado. Agora, se ele cometer um crime, aí ele vai ser internado porque ele tem uma questão psiquiátrica. Vão tentar internar ele em algum manicômio judiciário. Se ele, entre aspas, não estiver dando trabalho pra ninguém, ele vai continuar lá largado sozinho. Então assim, que é o, entre aspas, o doidinho ali do bairro, que todo mundo conhece, todo mundo sabe que ele tem problema psiquiátrico, mas ele não dá trabalho, ele não causa pra ninguém. Então deixa ele lá. Um ou outro que passa ajuda, dá um dinheiro, dá uma comida, mas ele acaba ficando largado lá porque ele não dá trabalho. Então assim, acaba indo para a questão judicial aqueles que ou cometeram algum crime ou de alguma forma estão dando trabalho para a sociedade, entendeu? Então assim, tá causando, tá gritando, tá chegando, tá brigando e por aí vai. Aí chega por uma esfera judicial, mas fora isso, vai ficar largado em qualquer lugar, que é o que acontece com uma boa parte, na verdade. Entendi. Aquele que não tem condição de nada, que não tem nem, sei lá, consciência de si próprio, mas... Muitos se vinculam no serviço. Então, assim, o local que ele tem algum cuidado é no serviço. Ele vai pro serviço, ele toma café, às vezes ele toma banho. O serviço que ele tá falando, o serviço social, isso, tá, gente? Isso, o CAPS, no caso. O serviço que atende ele, que dá um tratamento pra ele. Então ele vai pra lá, ele come, ele às vezes toma um banho, ele interage com outras pessoas. É a vida dele ali. Fora dali, ele vive na rua, sem vínculo, sem contato, enfim. E muitas vezes fora da realidade, um discurso totalmente confuso. Tem muito caso que tem pessoa que tem família e acaba ficando internada. E só um detalhe, essa questão da internação não é a internação de manicômio que a gente está falando, é a internação em hospital psiquiátrico ou hospital que tem um leito psiquiátrico, enfim, que tem psiquiatra para trabalhar, na verdade. Que normalmente o que acontece? Paciente que fica muito desorganizado, muito agressivo, que os tratamentos menos agressivos não dão conta, ele vai para um hospital, fica internado lá durante o período que for necessário. Normalmente os hospitais eles têm internações curtas, é difícil você ver um paciente ficar mais de uma semana, bem difícil. Para ele ficar mais de uma semana é porque estava grave mesmo. E aí o que o hospital faz? Resumidamente, tá? Vai dar uma medicação para dar uma estabilizada, ele acalmou, dá alta. Mas ele vai para onde? Não interessa, ele vai dar alta porque o hospital precisa colocar mais gente lá, porque tem fila quase, praticamente, para ser internado. E é isso que acontece. O hospital ele é um equipamento importante da rede que cuida de saúde mental, porque tem paciente que vai precisar ficar uns dias internado no hospital porque ele não dá conta, porque ele está muito desorganizado e aquela coisa toda. Mas a internação nunca é a primeira escolha, vai ser sempre a última. Então a gente vai tentar diversas formas, diversas ferramentas para tentar amenizar os sintomas, deixar o paciente menos agressivo.
enfim, com maior capacidade de se gerir e viver em sociedade, mas tem casos que é necessária a internação. Mas para que isso aconteça, eu preciso de vários serviços que cuidem desse paciente para não ficar toda hora, vai internar, vai internar, vai internar. Porque a internação ela não resolve. Ela ameniza. Um exemplo besta. Você tem uma dor de cabeça lascada todo dia e tem dor de cabeça e você faz Tipo o quê? enxaqueca. Tipo enxaqueca. E aí o que você faz? Dá uma... Não vou falar remédio nenhum não, pra não patrocinar remédio, empresa farmacêutica nenhuma. Toma um remedinho pra dor de cabeça. Também. Melhorou. Nossa, melhorou. Resolveu. Bom esse remédio, hein? Aí outro dia de novo. Toma mais um remedinho. Só que aí você tá com uma dor de cabeça, sei lá, 6 meses e tomando remédio todo dia pra melhorar a dor de cabeça, mas você precisa de um óculos, entendeu? O remédio não vai resolver se você não colocar um óculos. A internação não vai resolver se essa pessoa não tiver um tratamento adequado, que envolve a família, que envolve socialização, autonomia e por aí vai. Gente, só do que foi falado aqui, Muita coisa, hein? muita coisa, eu conseguiria linkar temas pra vários vídeos, muitas coisas que a gente quer falar pra vocês. Faz bastante isso. Mas não dá o tempo é curtinho e eu sei que a vida de vocês também é corrida, não dá pra ficar parando aqui assistindo muita coisa. Mas assim, ó, por favor, se você conhece alguém que tem, alguém na família, algum amigo que tem alguma questão, que precisa saber dessa informação e saber que existem possibilidades, que a família precisa também ser acolhida, que entenda que a psicologia, olha a importância, a riqueza da psicologia. Só de vocês entenderem isso, a gente já está no lucro, tá bom? Próxima vez que você ouvir falando sobre a importância de se manter CAPs, de se manter outros serviços de atendimento para pessoas com questões psiquiátricas, não torça o nariz, sabe? Não chame de doidinho aquela pessoa da rua, sabe? Pensa na precariedade dos serviços que a gente tem. Enfim, só pra mudar um pouquinho a sua visão, um pouquinho. Ajuda nós. Acho que pra finalizar, comenta aqui embaixo o que vocês pensam sobre o assunto. Se vocês sabem o que é a luta antimanicomial, não sabia, descobriu agora. Se a gente falou alguma besteira, se vocês concordam ou não, a gente tá aqui pra isso. Exatamente. Galera do marketing, deixa o telefone, brincadeira. Se inscreve no canal, a gente tá tentando investir um pouco mais de conteúdo aqui no YouTube. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo vídeo. Até, galera. Boa noite, vamos descansar. Tchau, tchau.